Que a paz seja convosco, amém? Glorificado o nome do Senhor nosso Deus. Fico muito feliz de rever os irmãos, alguns que eu não vi há algum tempo, né, Dona Maria? Que bom eu te ver aqui. Quando nós dizemos bom te ver aqui, tá respirando, Maria? Tá viva? Amém, diz a palavra que só os vivos podem louvar ao Senhor. Hashtag, vamos louvar o Senhor por isso. Amém? Você que está de pé, se quiser se sentar, fique à vontade. Amém? Os nossos irmãos fiquem bem à vontade, amém? As crianças vão ali para o outro lado, tem um momento de um estudo diferenciado. Amém? Estamos todos bem? Graças a Deus. Bom te ver, viu, Júnior? Seja bem-vindo sempre, a casa é sua, tá, meu irmão? Meu querido irmão, eu sempre gosto de falar que todas as vezes que nós cantamos músicas na presença do Senhor, nós não podemos perder nunca de vista que nós estamos fazendo é orar de uma forma cantada. Amém? Quando a gente vai orar, a gente geralmente fecha os olhos, sim ou não? Por que a gente fecha os olhos, irmãos? Para ficar mais espiritual? Não. A gente fecha os olhos para a gente não ser contaminado com as coisas que a gente está vendo. Porque dependendo da oração que a gente estiver fazendo, dependendo do que a gente vê, a gente corta na hora, assim ou não é? Te roubou a concentração. Então, quando a gente está orando, a gente fecha os olhos para nada tirar a sintonia daquilo que a gente está falando, para que de fato aquilo que está saindo da nossa boca seja verdade do nosso coração. E essa mesma lógica, essa mesma verdade se aplica ao nosso louvor. Então, quando a gente fala, Senhor, eu estou seguro nos teus braços, porque nos teus braços é meu descanso. A gente canta, não canta? Quem já conhece essa música? Todo mundo, né? Pois bem, uma coisa é a gente cantar, outra coisa é a gente conseguir descansar no Senhor. Não é verdade? Porque às vezes a gente fala que nos braços do Senhor é o nosso descanso, a gente fala que é nele que está a nossa força, a gente fala que é nele que a gente confia, mas na hora que o calo aperta, a gente faz como Davi, né? Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e a gente nem lembra do versículo seguinte, né? O meu socorro virá do Senhor, dos céus, né? Do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Isso para nós refletirmos. A palavra que Deus nos deu para esta noite, meu querido irmão, está no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 17. Tem aqui na frente, tem duas Bíblias aqui na frente. Tem uma aqui e tem uma outra guardada aqui embaixo. Eu acho que essa aqui de baixo alguém que esqueceu. Essa que está... Você pega aqui para mim, primo, por favor? Essa que está embaixo aqui, ó. Essa aí. E eu acho que é isso que eu ia falar, porque tem alguns papeizinhos ali, esse papel que não é de fora, não. Amém, meu irmão? Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17. Amém? 1 Reis está depois de 2 Samuel e antes de 2 Reis. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Não existe outro igual a Ele. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Primeiro livro dos Reis, todo mundo bastante calmo, esperar todo mundo abrir. Amém? Todo mundo junto? Glória a Deus. Se você quiser se colocar de pé, você pode se colocar de pé, você não é obrigado. Se você quiser continuar sentado, você continue assentado. Se você quiser deitar no chão também, deite. Mas não, mas pode deitar. Amém, meus irmãos? Fique bem à vontade. Todo mundo abriu? Todo mundo achou? Estamos juntos? Então tá. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 16, tá bom? Então nós vamos ler alguma palavra que tiver diferente aí, que dê outro sentido. Se você quiser perguntar, quiser comentar, fique à vontade. Se você ficar com alguma dúvida, também pode perguntar. Diz assim o texto que o Senhor separou para nós nessa noite. Bom, então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que te dê comida, ou que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber.
Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, que não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Verso 16. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada pelo profeta Elias ou por meio de Elias. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto que está na sua Bíblia aí. Tem uma coisa que está muito diferente assim, uma palavra, nossa, não tem nada a ver com a palavra, não, né? Então estamos juntos, né? Alinhados. Pois bem, como nós sempre dizemos aqui nas nossas reuniões, todo texto ele tem um contexto, tem um cenário no qual ele está inserido. Por quê? Para a gente não correr o risco da gente pensar uma palavra lá do meio e falar que aquela palavra está nos falando alguma coisa que ela não falou lá atrás. Eu, particularmente, irmãos, gosto muito dos livros históricos da Bíblia. Por quê? Um livro de história, ele é sempre mais fácil de entender. Amém? Por que é mais fácil de entender? Porque você tem todo um cenário antes e tem todo um cenário depois. Então isso nos facilita muito. Esse aqui é um dos livros históricos, né? Está dentro dessa categoria. Pois bem, o que estava acontecendo? Israel, irmãos, ele sempre foi o povo de Deus, amém? Sempre foi o povo de Deus. Se era o povo de Deus, quem que era o Deus deles? O próprio Senhor. Deus estava à frente do povo o tempo todo, guiando, e essa semana nós estávamos estudando, aqui na quarta-feira, o livro de 1 Samuel, falando exatamente de uma transição da teocracia, que é o governo de Deus, para a monarquia, que é o governo de reis. E o profeta Samuel, ele encaixa exatamente nessa lacuna aí, porque ele é o último dos juízes, né, que é o período anterior, e ele vai ser o primeiro profeta, que vai ungir o primeiro rei, e que vai ungir o segundo rei também. Então ele encaixa nessa transição da teocracia, que é o governo em Deus, para a monarquia, que é o governo agora sob a mão de um rei. Pois bem, esse contexto que nós estamos vendo aqui é um período bem à frente dessa transição. Por quê? Aqui agora já não tem mais um juiz governando a terra, aqui é um rei que governa a nação. Esse rei, irmãos, ele teoricamente deveria ser um homem enviado por Deus, guiado por Deus, direcionado por Deus, que fizesse tudo conforme Deus ordenava. Era assim que tinha que ser a vida de cada crente, sim ou não? Mas às vezes a gente não faz coisa que Deus olha e fala assim: para que você está fazendo isso, filho? Faz ou não faz, irmãos? Deus deve olhar lá em cima e falar assim: tem nada a ver isso que você está fazendo. Da mesma forma que acontecia com os reis. A gente vai olhar para a história de Israel e vai ver que a despeito de Deus ter escolhido o primeiro rei, que foi Saul, Deus ter escolhido o segundo rei, que foi Davi, a gente vai olhar para a história e vai ver que essa história, no desenrolar dela, ela foi se perdendo. E agora, nesse contexto que nós estamos aqui, a nação de Israel, que era uma nação só, ela já foi dividida, tem um pedaço para o norte, um pedaço para o sul, e cada rei fazia uma coisa diferente. Pois bem, nesse cenário aqui, o rei que estava governando tudo era um rei chamado de Acabe. O que esse homem chamado Acabe tinha feito? Ele, embora fosse um rei de um país, de uma nação, que é conhecido como povo de Deus, ele era o rei de Israel, Israel é o povo de Deus, ele agora traz para si uma esposa de outra região, uma mulher chamada Jezabel. E quando essa mulher vem para se casar com ele, ela não vem de mão a banana. Já ouviu a expressão mão a banana, já? Falei, tá de mão a banana, mãos vazias. Ela traz consigo, irmãos, os seus deuses. Ela traz para dentro de Israel, para dentro do palácio, de onde saíam as ordens, as direções para o povo, ela traz a idolatria, ela traz um Deus chamado de Baal. E agora o rei Acabe, que era o homem que deveria guiar a nação de Israel nos caminhos do Senhor, ele tem o seu coração pervertido por essa mulher chamada Acabe. E agora ele não só busca o Senhor, ou melhor, não só ele deixa de buscar o Senhor, mas aos poucos ele vai permitindo que o culto a Baal se estabeleça em Israel. Pois bem,
Nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Amém? Guarda isso no seu coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Carta de Paulo aos Coríntios vai dizer que o Espírito anseia por nós com ciúmes. Quem que é ciumento, irmãos? Tem alguém que é ciumento aí? Um pouquinho? Não? Sim? Um pouquinho? A Valéria fez ciúme. Eu? Irmãos, todo mundo tem um pouquinho de ciúme. Um pouquinho de ciúme é saudável. Amém? Você fala assim, cadê meu marido? Sei lá para onde que ele não. Isso não é bom não. É bom você ter um pouquinho de ciúme, tanto do homem quanto da mulher. Só que tudo tem limite. Tem ou não tem? Pois bem, agora, a palavra nos diz que o Espírito anseia por nós com ciúmes. Então imagina como que Deus estava olhando para esse povo, meio lá, meio cá, meio, não sabe se era Baal, não sabe se era Deus. Pois bem, nesse cenário, Deus levanta este homem chamado profeta Elias, e o profeta Elias entra para dentro do palácio do rei, bota o dedo, né? A Bíblia não fala, eu estou imaginando, bota o dedo na cara dele e fala assim, rapaz, você está pervertendo o povo de Israel. Você está pisando na bola. Exatamente, você está atrapalhando o povo que devia ser o povo de Deus, você está atrapalhando o povo de buscar a Deus. Vamos trazer para a nossa igreja aqui, irmãos. Eu estou na condição aqui de líder dessa congregação, desse lugar. Eu tenho que ser o primeiro a direcionar o povo para buscar a Deus. Os irmãos estão entendendo? Se eu que estou aqui nessa condição começar a ditar outro ritmo, cada dia trouxer irmãos, hoje nós estamos no papelzinho mágico do Senhor. Vou botar um papelzinho em pé aqui. Os irmãos estão vendo a orelhinha em pé aqui? Pois bem, irmão, semana que vem, todo mundo quando chegar na igreja vai bater 3 vezes nesse papelzinho aqui, porque o seu milagre vai acontecer. Os irmãos estão compreendendo? Eu estou tirando o foco daquilo que realmente é importante para dar foco, para dar notoriedade a outras coisas. Era isso que o rei estava fazendo. Estava tirando o foco do Deus verdadeiro e colocando foco em outras coisas. E a gente tem que tomar cuidado, porque embora a gente não seja rei de Israel, a gente é rei do nosso coração, rei do nosso viver. E quando eu digo rei, porque a gente toma as nossas decisões, amém? E muitas vezes nós direcionamos o nosso coração para ter outros deuses antes do Senhor. A gente faz isso, missionário? Faz, irmãos. Faz. Às vezes a gente coloca o nosso trabalho como prioridade, a gente coloca a nossa casa como prioridade, a gente coloca um jogo como prioridade, a gente coloca uma tarefa como prioridade, um esporte como prioridade, e nós vamos colocando o Senhor para o segundo plano. Pois bem, o que acontece, irmãos? Quando aquele rei começa a fazer isso, Deus levanta o profeta que vai lá dentro do palácio e dá uma palavra dura contra aquele rei. Qual foi a palavra do profeta? Olha, rei, porque você está pisando na bola, o meu Deus vai confrontar o Deus que você está trazendo para dentro de Israel. Como assim? A gente conhece a Bíblia, quem conhece a história, sabe que o profeta falou que ia acontecer o quê? Não ia? Então o que acontece? Ele chegou lá e falou assim, olha rei, você está pisando na bola, então por conta disso, sobre a minha palavra, não vai chover sobre Israel, até que eu fale de novo. Então o que o profeta fez? Ele chegou lá e falou assim, vai parar de chover. Vamos compreender o que ele falou? Em outras palavras, vai parar de chover. Agora, por que ele falou que vai parar de chover? Porque todo mundo estava começando a acreditar que Baal era o deus da fertilidade, o deus da agricultura. Olha, é Baal que manda chuva para a nossa plantinha crescer. Então ele chegou e falou assim, então não vai chover. É Baal que manda chuva? Então quero ver se vai chover. Então ele dá a palavra e fala que não iria chover. E a Bíblia nos mostra que por 3 anos e meio não choveu sobre Israel. Amém? Agora, irmãos, vamos parar para pensar. O profeta Elias chega lá dentro do palácio, tomado pela unção do Espírito Santo de Deus, bota a mão na cara do rei e fala que não vai chover porque o rei está pervertendo o povo. Agora ele ia ficar lá para ver o que ia acontecer? O que ele fez? Foi embora. E a Bíblia nos conta que ele vai se esconder ou ele vai se abrigar junto a um ribeiro de águas. E lá naquele lugarzinho escondido, e a palavra nos mostra que por conta disso, né, quando alguém fala uma palavra dessa com a gente, irmãos, no primeiro momento, e é o que aconteceu com o rei, bate um ceticismo. Já viu quando alguém vem te dar uma profecia muito assim, que você acha muito difícil, que você fala assim, será? Já aconteceu com você? Já? Será, irmãos? Pois bem, quando o profeta falou com o rei que não ia chover na terra, o que o rei falou assim? Será? Só passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 e nada de chover. Então agora ele começa a procurar Elias, porque Elias tem que desfalar aquilo que ele falou. Porque senão como é que eles iriam resolver? Pois bem, onde é que estava Elias? Deus tinha mandado ele se esconder junto a um ribeiro de águas. E lá ele ficou por muitos dias. Os corvos traziam, imagina as aves, trazendo pão e carne para ele todos os dias. Comia o pão e a carne que os corvos traziam e bebia água do rio. Dá para viver, não dá, irmãos? Você tem água, tem pão, tem carne, dá para levar, não dá? Pois bem, assim ele ficou. Só que teve um problema, irmãos. Quando não chove, o que acontece com a água do rio? Vai acabando, não vai?
A gente vê, quando fica muito tempo sem chover, alguns anos atrás tinha muita questão do racionamento, os irmãos lembram disso? Vamos fazer racionamento, porque não está chovendo, os rios estão baixos. Pois bem, a palavra vai nos contar que esse ribeiro começou a secar, e agora o profeta já não podia mais beber daquela água, porque não tinha água. Aí Deus dá uma nova direção para o profeta: levante de onde você está e vai até a cidade de Sarepta, próximo a Sidom. O que vai ter lá nessa cidade? Nessa cidade, vou arrumar uma viúva para poder te sustentar. Amém? O que passa na cabeça da pessoa, irmão? De repente fosse mim e você, falou assim: poxa, eu estou aqui, não sei quanto tempo, bebendo água, comendo pão e carne. Se meio que os passarinhos trouxeram, sei lá onde que esse passarinho pousou com essa carne na boca. Aí ela falou assim: agora você vai viver na casa de uma viúva que vai te sustentar. Imagina o que passa na cabeça. Pô, deve ser assim, de repente, uma ricaça, né? O marido dela, de repente, era auditor da Receita Federal, faleceu assim, né? Deve ser uma casa bem abastada. Pois bem, a palavra nos conta que quando Elias chega na porta da cidade, ele encontra com a viúva que estava apanhando alguns gravetos, e aquela era a viúva que Deus tinha separado para sustentar o profeta. Aí, irmãos, quando ele chega para a viúva, fala assim: olha, viúva, tá tudo bem? Tá, tudo jóia. Me dá um pouco de água. Aí ela foi pegar água, não foi esse texto que a gente leu? E eu preciso que você lembre do que a gente acabou de ler. Falei assim: me dá um pouco de água. O que ela foi fazer? Ela foi pegar água. Para pensar comigo. Se nem no rio tinha água, como é que estava o estoque de água da casa das pessoas, irmãos? Tinha muita coisa? Não. Você já viu quando alguém pede água para a gente dificilmente nega água? Né? Porque a água é um recurso básico, está bem disponível para todo mundo. Agora, imagine você não ter água nem para você e alguém chega e te pede água. Não, poxa, sério mesmo, cara? Você quer um pouquinho de água? Pode ser só meio copo, moço? Pode ser 5 borrifador de água só para molhar a boca? Mas a palavra fala que ela foi buscar água. E aquilo que já era um sacrifício para ela tornou-se ainda mais difícil, porque o profeta falou assim: aqui, faz o seguinte, quando você estiver trazendo água, traz também um pedaço de pão para mim. Aí, irmãos, qual que foi a resposta dela? Ela falou assim: olha, eu não tenho nada na minha casa. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha e uma botija de azeite. Eu vou fazer um bolo ou um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Pois bem, irmãos, toda pessoa quando está em estado de necessidade, está desesperançoso, pensa que o que vai solucionar o problema dele é a morte. É assim ou não é? Por isso, quando a pessoa vai ficando angustiada, vai ficando em estado de depressão, o que ela acha que vai resolver o problema dela? É melhor morrer. É exatamente isso. Você vai fazer isso aqui, aquilo ali, quando muito depois, para mim, a solução é a morte. O problema é que a morte não resolve o problema nenhum. Quem pensa que a morte vai ser o fim, está muito enganado e não leu um cadinho desse livro que a gente tem na mão. A morte não é o fim. Amém, irmãos? A morte é apenas uma transição para coisas que virão depois, de bom ou de ruim, a depender das escolhas que nós fizemos aqui. Pois bem, essa mulher, irmãos, que é o foco da nossa palavra nesta noite, estava lá na casa dela, olhando ao longo dos meses, dos dias, das semanas, o seu mantimento acabar. E agora ela chega nesse tempo e fala assim: cara, não tem mais nada na minha casa. É uma canequinha de arroz, vamos trazer para os nossos, uma canequinha de arroz e umas 2 colherzinhas de óleo. É a conta de fazer uma panela de arroz, comer e morrer. Não tem mais nada. É a última refeição. Vou lá fora agora para poder buscar a lenhazinha para a gente fazer a comida. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que quando ela sai da sua casa pensando que era o fim, do outro lado Deus já estava mandando uma pessoa que seria a resposta para o problema dela. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que mesmo que essa mulher não fosse uma israelita, mesmo que se ela não fosse, né, dentro do território de Israel, Deus estava ouvindo o clamor dela, Deus estava vendo a situação dela, Deus estava vendo o que ela estava passando, de alguma maneira Deus estava atento ao que estava acontecendo com ela. Isso é importante nós pensarmos. Por quê? Porque a palavra nos mostra que Deus cuida até das aves do céu, cuida dos animais do campo. Não cuidaria de cada um de nós? Não foi as palavras de Jesus? Observai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas eu te digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, a despeito de toda dificuldade que a gente possa estar passando, Deus não se esqueceu de mim e de você. Amém? Deus nunca esquece de ninguém. Amém? Amém? Guarda isso no seu coração. Pois bem, então isso nos mostra que o nosso Senhor, Ele não é um Senhor de fronteiras, Ele não é um Senhor que barra, olha, até aqui eu atendo, até aqui eu não atendo. Ele é um Senhor que está atento a todos. Porque a música que nós cantamos aqui no final, até a música que Deus colocou no meu coração, é que os olhos do Senhor estão sobre todo
os lugares, procurando os fiéis da terra. É o que diz a palavra do Senhor. Pois bem, a gente vai encontrar na Escritura muitas vezes o Senhor falando que existem muitas pessoas que são fiéis, que são do aprisco dele, mas que não estão naquele lugar, estão em outras nações, estão em outros lugares. Então aqui a gente vê como que Deus cuida das pessoas que estão sob o olhar dele, sob a direção dele. Amém? Agora, veja bem, aquela mulher, irmãos, por ser alvo daquilo que Deus fez, a gente vai encontrar lá em Lucas, o próprio Senhor dizendo, olha, haviam muitas viúvas em Israel, mas por que o profeta foi enviado lá a Sarepta? Por que Deus mandou o profeta Elias lá na casa daquela viúva, lá em Sarepta, lá em outra cidade? Ela era especial para Deus, irmãos? Sim ou não? De alguma forma era. O profeta Elias não poderia ter sido sustentado por qualquer outra viúva? A própria palavra fala que tinha muitas dentro de Israel, mas por que Deus mandou ele lá do outro lado? Porque Deus queria prover uma necessidade para o profeta, mas também queria prover uma necessidade para a viúva. Pois bem, se Deus mandou o profeta lá do outro lado, lá na casa daquela mulher, para prover uma necessidade para ela, é porque de alguma forma ela já demonstrava que conhecia Deus, já demonstrava que Deus era aquele que sustentava. Agora, observe uma coisa, irmãos, que a gente precisa trazer para a nossa vida. O fato de nós andarmos em intimidade com Deus, o fato de nós conhecermos a Deus, o fato de nós orarmos a Deus, de nós virmos à igreja, não nos isenta de necessidades. Amém? Por que isso é importante nós pensarmos? Porque a gente pensa assim, nossa, quanto mais eu vou na igreja, mais problema me aparece. Não é assim que a gente pensa às vezes? Pois bem, irmãos, quem falou que quando a gente enfiar a nossa cara o tempo todo dentro da igreja, os problemas vão sumir? Quem falou isso para nós? Ninguém falou, irmãos. Amém? Quando é que os problemas acabam? No dia que a gente for para a glória. Aí os problemas acabam. E até lá? Até lá nós vamos vencendo dia a dia, luta após luta, de vitória em vitória, diz a palavra, amém? Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, não é isso que a gente lê na palavra? Pois bem, pelo que o justo viverá? Exatamente. Então, o nosso sustento de cada dia está ali, na nossa fé, porque os problemas vão vir. Então, não pense que o fato de, vou me apegar com Deus que os meus problemas vão acabar. Não vão não, irmãos. Só que, quanto mais você se apega com Deus, menos você sofre o impacto deles. Por quê? Porque Deus te dá graça, porque Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento, Deus te dá livramentos. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, para pensar no Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Não é assim? Mas eu não? Pois é, agora você imagina, 1000 de um lado, 10.000 do outro, dá conta, irmãos? 11.000. Imagina uma luta, uma batalha que 11.000 pessoas caem do seu lado. Foi uma batalha simples, hein? Sim ou não, irmãos? Não, irmãos, o negócio ficou feio. 11.000 pessoas foram ceifadas, 11.000 pessoas caíram ao seu lado. Você não foi atingido. Mas isso nos afeta de alguma forma? Sim. Quando a gente vai no enterro de um amigo, de um vizinho, de um parente, a gente volta para nossa casa com o emocional abalado, volta ou não volta? Poxa, né, estou me sentindo mal, não estou me sentindo... Aquele dia fica legal. A gente consegue chegar em casa e botar uma música alta? Não consegue, porque o nosso emocional está mal. Agora imagina 11.000 caindo do nosso lado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o fato de nós sermos fiéis a Deus não vai nos isentar dos problemas dessa vida. Amém? Por quê? Quando a gente entende isso e o problema vem, a gente sabe que não é motivo de infidelidade ao Senhor, não é motivo do Senhor termos esquecido, porque diz a palavra que a chuva vai cair sobre o justo, mas também vai cair sobre o injusto. O sol vai bater entre o justo, mas também vai bater sobre o injusto, e a gente precisa entender isso, irmãos. Agora, a despeito de o problema vir, diz a palavra, que não vem aprovação senão aquela permitida pelo Senhor, e ainda assim o Senhor vai dar o escape. A aprovação de um justo pode durar uma noite inteira, mas a solução, o sorriso vem vir pela manhã. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Agora vamos olhar lá para a mulherzinha lá, para a viúva. Pois bem, está lá na sua casa, oh Deus, oh Senhor, talvez tenha lá dentro do coração dela, oh, minha farinha está acabando. O problema é, oh Senhor, eu estou precisando de um milagre. Senhor, nem chove na nossa terra, não dá nem para plantar nada. Senhor, não tem mercado aberto, eu estou precisando de um milagre. E aí, irmãos, quando a gente ora, o que é a sensação que a gente tem? Deus vai responder no outro dia, não é assim? A nossa fé faz isso, irmãos. Agora, imagina ela fazendo a oração dela ao Senhor. Olha, Senhor, estou orando aqui, sabe? Para o Senhor mandar a provisão para mim. Deus, só tem uma lata cheia de farinha. Aí ela orou, Deus vai providenciar. Aí caiu pela metade. Deus, estou orando o Senhor de novo. Eu sei que o Senhor não esquece, mas só tem só metade de uma lata de farinha, Senhor. Deus, estou precisando de um milagre. Aí ela vai descansar no Senhor, não é assim que a gente cantou? Em seus braços Ele descansa. Aí o que Deus permite? Ô Deus, vive o Senhor para sempre, mas
Só tem um cadiquinho, Deus. Só vai dar para essa semana, Senhor. Estou orando, Senhor, para o Senhor mandar provisão, tá muito feio. Aí Deus vai dizer, não, fica tranquilo. Deus traz aquele conforto no nosso coração, né? Fique tranquilo, fique tranquilo. Aí o que acontece? Mais um cadinho. Aí quando eu falo assim, poxa, agora não dá mais, vou morrer, Deus nem me ouviu minha oração, né? Vou morrer mesmo. E aí quando ela vê alguém chegando, tá vindo alguém chegando, é o profeta, a solução chegou. Aí quem chega para ela? Alguém que vai fazer o quê? Trazer provisão? Aqui, me dá uma comida aí. Melhorou ou piorou o problema dela, irmãos? Piorou, não piorou? Muitas vezes Deus vai trazer pessoas que têm um problema similar ao seu, para você dar a solução para ela, e na solução que você der para ela vai se tornar a sua solução. Amém? Guarda isso no seu coração. Lembra de José na prisão? Estava preso, estava chateado, injustiçado. Um dia ele acorda e falou, rapaz, olhou para o carcereiro, para o padeiro e para o copeiro e falou, rapaz, seu semblante está meio chateado, o que está acontecendo? Irmãos, pensa num cara que tinha tudo para ser amargurado, era José, não era? Traído pelos irmãos, foi injustiçado na casa de Potifar, ninguém cria nele, ele foi preso injustamente, vendido como escravo. Agora ele chega lá dentro da cadeia e manteve sua sensibilidade. Olhou para a pessoa e falou assim, cara, eu estou mal, eu sei, estou aqui injustiçado, mas o que está acontecendo contigo? Porque se importou com o outro, a importância que ele deu para o outro, tornou para ele o livramento. Foi por causa daquele padeiro lá, daquele copeiro, que ele saiu da prisão. Amém? Então, às vezes, a solução para o meu, para o seu problema, para mim, para a sua necessidade, está em ajudar em quem está em situação pior do que a nossa. Guarda isso. Não é assim que a gente pensa. Nossa, não tem nada. Tem um ditado que fala assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem isso? Não, só tem pouca coisa, que é meu pirão primeiro. Pois bem, a palavra nos mostra que Deus mandou para ela um camarada que estava pior do que ela. Olha só, nossa, você ainda tem uma última refeição? Que maneira, hein? Nenhuma última refeição eu tenho. Você me dá um pouquinho dessa refeição sua, mas aquela pessoa que parecia ser um pedinte, que parecia ser alguém que ia piorar a situação dela, era alguém enviado por Deus para poder testar a fé dela. Amém? Guarda isso no seu coração. Diz a palavra que alguns receberam visita de anjos sem perceber. A gente recebe pessoas na nossa casa, na nossa vida, na nossa história. São pessoas enviadas por Deus, não para poder nos tirar o restinho daquilo que nós temos, mas para poder testar o quão fiel nós somos àquilo que nós acreditamos. Amém? Porque a gente fala assim, não, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir. Quando está tudo muito fácil, irmãos. Mas é na hora que o calo aperta mesmo, na hora que a situação fica difícil, que nós somos testados nessa área. Pois bem, quando a gente olha para essa mulher, ela tinha muito ou tinha pouco, irmãos? Muito ou pouco? Pouquíssimo. Agora, Deus precisa de muito para multiplicar? Sim ou não? Não. O pouco para Deus é mais do que suficiente. Para pensar o quanto que você tem hoje. Quando eu digo que você tem, quanto que vou pegar de fé, por exemplo? Assim, minha fé é tão pequenininha, minha fé, eu nem tenho mais esperança, tem só um pouquinho de esperança, tem só um pouquinho de fé, nem vai dar para durar muita coisa. Pois bem, esse pouquinho é o suficiente para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. Como que você pode falar isso? Pois bem, Deus criou tudo a partir do quê, irmãos? Do nada. Tem uma expressão que fala assim, ex nihilo, nihilo fit. Ex nihilo é do nada. Tipo assim, do nada, nada se faz. O meu Deus criou tudo a partir do nada. Ele disse, haja luz e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E pronto, acabou. Tinha o que antes? Nada, irmãos. Então, quando a mulher fala assim, olha, eu só tenho só um pouquinho. Pois bem, o pouquinho que ela tinha foi suficiente para fazer. O que tem na sua mão hoje? O que tem na sua mão hoje de fé? Pensa nas dificuldades que nós enfrentamos. O que tem na sua mão hoje de recursos para você resolver os problemas que você tem? Seja ele de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem sentimental. Às vezes o nosso problema é dentro da nossa casa e a gente olha, o que eu tenho na minha mão? Eu tenho só um pouquinho de paciência, eu tenho só um restinho de fé, eu tenho só um pouquinho assim de amor pelo aquele traste ou pelaquela traste que está morando comigo, mas só um pouquinho, Senhor, só um pouquinho, não vai dar para nada, é a última refeição. Pois bem, o pouquinho para Deus é muito e Deus pode multiplicar. Amém? A Bíblia nos conta no livro de Juízes uma história de uma mulher chamada Jael. Jael, ela estava na sua casa, na sua tenda, e Israel estava numa batalha ferrenha contra um exército. E todo mundo, imagina, vamos pegar uma guerra de hoje, né? Arma, espada, aquele negócio todo mundo tentando pegar o general chamava Císera. E aquele negócio todo, vou te pegar, aquele negócio todo. Vou pegar, ninguém pegava o homem, cheio de arma. Se Císera chega, fala assim, ô Jael, posso me esconder na sua casa? Pode deitar ali, ó. Quer tomar um copo de leite? Pode deitar. Ele deitou. Quando ela deitou no chão, ela pegou um pedacinho de pau, uma estaca de madeira, fincou na cabeça dele. Está no livro de Juízes, capítulo número 4.
matou o general do inimigo, acabou a guerra. O que ela usou? Pedacinho de pau. Imagina na nossa casa, um toquinho de cabo de vassoura que quebrou. Imagina, é muita pouca coisa, irmãos. Mas foi através daquela pouca coisa que Deus deu vitória não só para ela, mas para a nação inteira. Então, às vezes, é através do pouquinho que Deus vai começar a fazer grandes coisas na minha e na sua vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o meu pouquinho, não olhar para ele com desdém, mas olhar para ele como matéria-prima daquilo que Deus vai fazer. Senhor, eu só tenho um palito de fósforo e eu preciso incendiar essa floresta. Mas eu sei que o Senhor é suficiente. E se meu palito de fósforo acabar? Senhor, eu vou meter uma pedra na outra, vai ser uma faísca que o Senhor vai fazer a fogueira. Os irmãos estão entendendo? O que é crer na provisão do Senhor? Pois bem, irmãos, vamos lá. Aquela mulher que não tinha quase nada, e ela crendo que o profeta é o enviado de Deus, ele manda para ela um homem que tinha menos que ela. Imagina eu e você, diante das tribulações que a gente tem na nossa vida, orando a Deus, pedindo a Deus por provisão, e manda alguém que está pior do que a gente. O que isso ensina para mim e para você? Que nem sempre a provisão do Senhor vai vir da maneira como a gente espera. Amém? Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que a gente espera, irmãos. Nem sempre as coisas vão desencadear ou andar da maneira que a gente pede ao Senhor. Você já pediu ao Senhor alguma coisa e que quando a resposta veio, não tinha nada a ver com o que você pediu? Já aconteceu com você? Tem uma ilustração muito antiga que fala de uma loja em que vendia sentimentos, né? Paz, esperança, amizade. Aí o cara ficou empolgado e falou assim, nossa, cara, eu quero um monte, me dá um saco de amizade, um pacote de esperança, 2 quilos de amor. Aí o homem foi e deu um pacotinho de semente assim na mão dele. Eu disse, poxa, mas cadê tudo que eu te pedi? Eu falei, não, tá aí dentro, hein? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que levar para casa, plantar, cultivar, porque vai nascer isso que você pediu. Era aquilo que ele queria? Não da forma que ele queria. No livro de Atos dos Apóstolos, nos conta a história de Pedro e João subindo ao templo para orar. Quando eles estavam subindo ao templo, tinha um pedinte, vamos falar dos dias de hoje, imagina um mendigo, né? Ô chefe, dá uma moedinha aí, dá 10 centavos aí, qualquer moedinha para ajudar. Pois bem, aquele homem vira para ele, para Pedro e João, fala assim, irmão, me dá uma moedinha aí. Quando ele olha, pede para ele, diz a palavra que ele já olha para eles esperando receber algum. Ô meu chefe, me dá um dinheiro aí. Pois bem, Pedro e João olham para ele e dizem assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Era aquilo que ele pediu? Sim ou não? Não, irmãos, ele pediu dinheiro. Mas aquilo que Deus mandou foi melhor ou foi pior do que o dinheiro? Foi melhor. Então a gente precisa entender que mesmo quando a provisão do Senhor venha de uma maneira que a gente não entende, de uma maneira que fala assim, nossa, não tem nada a ver, Senhor, com isso que eu pedi, a resposta do Senhor é sempre melhor do que aquilo que a gente pede. Diz a palavra que Ele é fiel para poder fazer muito mais abundantemente, além daquilo que a gente pensa ou pede. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Amém? O que ele está? Senhor, eu preciso que o Senhor manda para mim uma cesta básica. Senhor, eu preciso que o Senhor manda para mim a compra do mês. Senhor, eu preciso que o Senhor manda para mim uma lata de alimento. Aí manda um camarada que não tem nada, que está pior do que ela, mas aquela foi a resposta de Deus. E o texto que nós lemos diz que a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não se acabou, conforme a palavra do Senhor. Amém? A gente, quando guarda isso que Deus está fazendo, a gente vai se posicionando de uma maneira diferente no Senhor. Porque, irmãos, se nós estamos trazendo essa palavra da parte de Deus, por que eu creio que Deus ministrou isso para nós nessa noite? Porque nós estamos vivendo dias em que a nossa fé vai ser cada dia mais testada, cada dia mais provada. E assim como o fogo, ele refina o ouro, assim também nós somos refinados pelas lutas, pelas dificuldades que a gente vai superando. Amém? Uma coisa é você ouvir um palestrante, uma pessoa que se formou e foi dar aula, nunca fez nada. Imagina, sei lá, primeiros socorros. Saiu do banco da faculdade, foi para o quadro da faculdade para dar aula. Nunca fez nada. Outra coisa é você ouvir uma pessoa e falar assim, rapaz, um dia eu estava no CTI, aconteceu isso. Outro dia chegou um cara lá sem braço. Outro dia chegou um com a cara rasgada. Outro dia chegou um com o corpo tudo cortado. Não muda o contexto quando alguém tem uma bagagem, tem uma experiência para poder compartilhar com você. Então Deus está te levantando em situações, está te levando a cenários que você vai poder olhar e vai falar assim, uau, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Amém? E essas coisas que Deus faz na minha e na sua vida, irmãos, são coisas que Deus vai utilizar para alcançar pessoas amanhã e depois. Como que você pode falar isso, missionário Vitor? Por exemplo, a palavra nos mostra que quando uma mulher é cristã e o marido dela não é, o que ela deve fazer? Pregar para ele, entregar folheto para ele toda semana?
A palavra fala que pelo bom procedimento dela, ele vai ser alcançado. Os irmãos estão entendendo? O que a mulher precisa fazer? Nada, irmão. Só ser fiel a Deus. Só andar na linha. Só ser uma pessoa que você olha para ela e fala assim: uau, Deus está na vida dessa mulher. Uau, Deus está na vida desse homem. Cara, que coisa diferente. Aí a pessoa vai olhar para você e fala assim: eu não sei o que aconteceu não, mas depois que você começou a ir na igreja, Deus, você está diferente, você fala diferente, você pensa diferente, você comporta diferente. Até quando eu te faço raiva, você me responde de uma maneira diferente. E são essas pequenas ações que vão ser instrumento de evangelização para a pessoa que está do nosso lado. De igual forma, quando Deus nos permite passar por algumas situações, às vezes de dificuldade, de carência, são essas circunstâncias que vão servir de instrumento para aquilo que Deus quer fazer no dia de amanhã. Amém, irmãos? Agora guarda aqui comigo, para nós encerrarmos. Quando Deus manda provisão para ela, irmãos, estava no finalzinho do finalzinho. Os irmãos conseguem entender isso no texto? É a última refeição. A gente vai comer, não tem se vou comer agora no almoço e na janta, não. Não, vou comer e vou morrer. É o finalzinho. Isso nos mostra a importância de nós continuarmos crendo, porque até os 48 minutos do segundo tempo, Deus ainda pode mandar provisão. Amém? Nós estamos nesses dias, em período de consagração neste lugar. Nós estamos desde o dia 9, dia 8, não sei. Glória a Deus por isso, Deus te abençoe. Nós estamos lá desde o dia 8, dia 9, e vamos até a semana que vem, nesse período de consagração, de propósito, de oração ao Senhor. Amém? Estamos juntos nisso, não estamos? Pois bem, já se passaram 2 semanas, só falta uma. E aquele propósito que você estabeleceu lá atrás, talvez até hoje você não viu. Falou: Senhor, não estou vendo nada ainda. Deus, eu coloquei isso aqui diante do Senhor, não estou vendo nada, nem um sinalzinho, Senhor. Pois bem, o texto nos mostra que ainda que sejam os 48 do segundo tempo, no finalzinho, Deus ainda pode fazer aquilo que Ele tem a fazer. Amém? O milagre ainda pode chegar, a provisão ainda pode chegar, a resposta da parte do Senhor ainda pode chegar até mim e a você. Amém, meus irmãos? Para pensar na sua vida. Quantas coisas a gente já pediu a Deus e que por cansar de esperar a gente já largou mão para lá? Já aconteceu com você? Você pede, fala: acho que não é da vontade de Deus não, a gente desiste. Deus sempre manda respostas. Amém, irmãos? Sempre manda respostas. Eu queria ler um último texto com os irmãos, está em Hebreus 10, 23, para nós encerrarmos. Hebreus, capítulo 10, verso 23. Isso. Hebreus está depois de Tito, né? Filemão, depois de Filemão. E antes de Tiago. Amém? Um versículo só que nós vamos ler aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Amém? Então guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, e cuidemos, e guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pois bem, irmãos, quero te convidar nessa hora a se colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual a resposta que você está pedindo da parte do Senhor. Talvez isso reste um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, talvez um pouquinho de crença que vai dar certo. Mas quando o profeta chegou lá, Deus não mandou uma cesta básica com ele. Deus não mandou um vale card com ele. Deus fez um milagre em cima do que aquela mulher já tinha. Então esse pouquinho de fé que resta, esse pouquinho de esperança, esse pouquinho de sentimento que ainda vai dar certo, que Deus vai chegar, é isso aí que Deus quer multiplicar. É isso aí que Deus quer. Sabe aquele pouquinho de amor que ainda resta pelo traste? É esse pouquinho que Deus vai multiplicar. Sabe aquele pouquinho de sentimento que está resta? Não tem coragem de perdoar aquela pessoa, tem só um pouquinho de sentimento aqui de afeição. É esse pouquinho que Deus vai multiplicar para que a obra seja feita.
Amém? Me ajude em oração nessa causa também, para que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Levante suas mãos para o Pai, meus queridos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus nos deu uma semana abençoada, cheia de vitória, cheia de livramentos, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, nós aprendemos nesta noite que ainda, Senhor, que a provisão esteja no fim, ainda, Senhor, que os nossos recursos pareçam que vão se acabar, Pai, todavia, ainda que seja, meu Pai querido, no último minuto, o Senhor mandará a resposta. Talvez, Senhor amado, a resposta não venha da maneira como nós estamos esperando, mas, Senhor, com a convicção de que é o Senhor quem está mandando, Pai, nós sabemos, Pai querido e amado, que ela sempre será melhor do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, porque é do Senhor quem vem. Pai querido e amado, nós oramos para que a nossa semana, Senhor, seja uma semana abençoada, Pai, a última semana do nosso propósito, que o Senhor, Deus querido e amado, possa nos sustentar, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, possa nos conduzir, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá livramento a cada um dos meus irmãos, guarde, Senhor amado, o nosso coração, aqueles, Senhor, que nesta semana receberão, Senhor, a provisão do Senhor, a resposta do Senhor, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós estejamos firmes, vigilantes, Pai querido, atentos, para que quando a Tua resposta chegar, nós saibamos agarrar a bênção que bate à nossa porta. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, pedindo a Tua bênção para hoje, para o resto do mês, do ano, da nossa vida, Senhor, e para a nossa casa e para a nossa família. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre. Amém.